O PIB do Brasil caiu ano a ano em 4,5% no terceiro trimestre, um número recorde. E alguns estão dizendo que o maior país da América Latina está no caminho de sua pior recessão desde a Grande Depressão. Meu convidado de hoje é Jonas Rama. Jonas, o quanto dos problemas do Brasil são causados pelo Brasil? Que impacto a desaceleração da China e a queda dos preços de commodities tem na economia? A performance do terceiro trimestre foi uma consequência de desafios mais internos que externos. Sim, houve o impacto dos preços de commodities com a desaceleração da China. Mas se compararmos a novembro de 2014, em novembro de 2015, as importações caíram em 30% e as exportações em um pouco mais de 10%. Então isso, na verdade, levou a uma contribuição positiva para o PIB pelo setor estrangeiro. Para te dar mais detalhes, os números do setor externo no terceiro trimestre contribuíram para o PIB com 1,49%. Essa é, na verdade, a maior contribuição para o PIB pelo setor externo desde setembro de 2003. Claramente, a China teve um impacto no Brasil, mas neste terceiro trimestre, esse não foi o caso. O setor externo, na verdade, contribuiu. Talvez seja o único setor da economia que teve performance positiva. E isso aconteceu porque as importações caíram mais que as exportações. No final de 2015, a contribuição do setor externo para o PIB deve ser de 2,5%. Eu não diria que essa é a pior crise que o Brasil enfrenta desde a Grande Depressão. É certamente a crise mais severa dos últimos 20 anos e a recessão mais longa que o Brasil teve desde 1994. Então estamos falando de 6 quedas consecutivas ano a ano em termos de trimestres, mas 3 quedas consecutivas trimestre a trimestre. É uma crise macroeconômica clássica, balanço de pagamentos com um déficit fiscal, mas ela foi amplamente aumentada pela crise política e uma série de escândalos de corrupção nos últimos meses. A presidente do Brasil pressionou os líderes para fazer passar medidas de austeridade impopulares para trazer algum alívio à nação. Na sua opinião, essas medidas mostram sinais de sucesso? Elas não estão mostrando nenhum sinal de sucesso. O Brasil tem falado muito sobre medidas de austeridade, mas não implementou essas medidas. Analisando os números para o terceiro trimestre, tudo caiu. Os gastos familiares caíram em 1,5%, os investimentos em 4%. Mas os gastos do governo subiram em 0,3% no terceiro trimestre. Então não houve nenhuma medida efetiva de austeridade. Elas são cruciais para recuperar a confiança e reprogramar o crescimento econômico. Sem essas medidas, não há previsões válidas para uma eventual recuperação econômica do Brasil. E eu digo isso porque boa parte da incerteza é causada pelo impasse no Congresso brasileiro e uma paralisia executiva, que é o centro do problema por não ter um pacote de medidas de austeridade sendo colocado em vigor. O ministro da Economia do Brasil, Joaquim Levy, não tem sido capaz de avançar com as medidas necessárias. E ele foi bloqueado pelo Congresso e até mesmo pela má vontade de alguns de seus colegas de partido. Então não tem havido sucesso nesse campo. Infelizmente, essas medidas são muito urgentes e necessárias para uma recuperação no futuro próximo ou nos próximos anos. Com a inflação crescente, desemprego e altas taxas de juros, os investimentos e as exportações estão caindo e a confiança do consumidor está baixa. Que dados mostram o maior dano à economia do Brasil no momento? Eu acho que entender a relação da inflação e da taxa de juros seja talvez o melhor indicador para compreender os desafios que a economia brasileira está enfrentando.
Se nós analisarmos essa relação em outubro, a inflação anualizada brasileira atingiu 10%, enquanto a taxa básica de juros do Brasil, a Selic, foi mantida a 14,25%. Isso aconteceu durante a última reunião do Comitê de Política Monetária. Então, é uma taxa de juros nominal de 14,25%. No entanto, a taxa de juros real, considerando a taxa de inflação durante os últimos 12 meses, é de 6,55%. 6,55% de taxa de juros real. Essa é a maior taxa de juros real do mundo. A segunda maior, que é a da Rússia, é uma taxa de juros real de 2,78%. Mesmo com essa taxa alta de juros real, o Banco Central brasileiro atingiu seu limite de eficácia para lutar contra a inflação. Nós não vemos a inflação respondendo a essa taxa de juros muito alta. Nós estamos vendo que o Brasil entrou no que chamamos de dominância fiscal, que é quando o Banco Central aumenta os juros, que por sua vez isso aumenta o custo da dívida, a moeda cai, a inflação ainda sobe em vez de cair. Então o nível de preços é determinado pela política fiscal em vez da política monetária. Hoje em dia, o Brasil está lidando com um enorme déficit público e o mercado está preocupado com a insolvência da dívida no longo prazo. Eu acho que isso é crucial e um elemento chave para entender os desafios que o Brasil está atravessando. Eles têm que cortar seu déficit fiscal, porque já estamos em uma situação de dominância fiscal. A política monetária não está fazendo efeito. Continuem clicando em nosso site durante a semana para assistir às mais recentes atualizações do mercado. Até mais!